Olá, pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. E hoje a gente chega, ao nosso último episódio dessa série Recordando Memórias, falando sobre personagens importantes da Filarmônica Epitácio Pessoa. São 126 anos desse equipamento cultural de Campina Grande e muita gente boa já passou pela Filarmônica, continua na Filarmônica. E claro que a gente vai bater um papo com outros dois personagens importantes, que é o Fernando de Araújo Alves e o Ronieri Leite Soares. Rony e Fernando, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá começar me contando aí a história de vocês com a música. Como é que a música surgiu na vida de cada um de vocês? No meu caso, eu comecei a aprender música no antigo distrito de Campina Grande, em Boa Vista, na Filarmônica Bom Jesus, no ano de 1987, com Inácio Severino de Silvano. Na realidade, eu tive 3 professores, com Francisco Paulo da Silva e com o maestro Zé Belém, todos aqui também ambientados na Campina Grande. Inácio era conhecido como Inácio de Gurjão, e ele também era funcionário aqui da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Eu acho que o Fernando lembra dele. Lembro, sim. E dali em diante eu comecei a me interessar pelo clarinete inicialmente, depois testei os saxofones, me tornei logo em seguida regente em 1992. A Filarmônica ela era filantrópica, não tinha fins lucrativos, segurada pela própria comunidade que fazia aquelas ajudas financeiras mensalmente. E, posteriormente, eu comecei a interagir com Campina Grande, já estudava aqui. E quando foi no ano 2000, eu vim morar em Campina Grande, já me casei, vim constituir família. E aqui prestei concurso no ano de 2001 para requinta, que era o instrumento oferecido no edital. Em 2005 eu fui convocado, depois de 4 anos, quase expirava o concurso, mas foi a tempo, talvez no último mês, e fiquei por 7 anos, até que em 2012 eu prestei concurso em uma outra entidade e fui trabalhar, deixei saudades com os meus amigos e também fiquei com muita saudade deles, mais ou menos por aí. Então foi assim que a música e a Filarmônica surgiu na sua vida. Ambas as filarmônicas, E aí, Fernando, conta pra mim como é que foi a tua história com essa música. Como é que essa música surgiu na tua vida? Olha, meu pai era trombonista, Cicinho falou sobre o Grécia e sobre a orquestra de Filgueiras, Carnaval Show. Sim, sim. Meu pai tocou, viu? Meu pai tocava. Mas ele se cansava muito, ele achava muita dureza, Mas, apesar disso, me incentivou, tanto eu como o meu irmão mais velho, que hoje já não se encontra entre nós, Na época eu tinha 9, 10 anos por aí, eu não me lembro bem exatamente, mas foi com essa idade que nós éramos congregados na Igreja Assembleia de Deus, E aí tinha um professor chamado Joaquim Dantas. Ele era muito rígido no ensinamento do solfejo, e nós tínhamos que ter um número X de lições, e tínhamos que cantar as lições bem afinadinhos, com ritmo, sabe? Muita gente desistia, porque não conseguia acompanhar a exigência que ele colocava, Enfim. Mas aí eu fui um dos que passou por esse processo, E aí consegui, e ele me deu um instrumento. Ele disse, olha, tá precisando de uma trompa, saxofone trompa, Que é um instrumento de sopro que anda junto com a percussão, sabe? Então ele tem essa função, E aí eu entrei, comecei a tocar, e logo em seguida passei para trompete, que também estava precisando. Eu tive que estudar, Nessa época, interessante, e é importante saber, não existia conservatório aqui, nem em João Pessoa, Depois é que começaram as escolas. De música, Exatamente. Então, nós não tínhamos... Nós, eu digo nós, não só aqui de Campina Grande, mas de muitas cidades, Da região toda, essa região não tinha, e de muitas cidades do Brasil também,
Não tínhamos, assim, esse suporte, né? Da didática, da metodologia. Então, os maestros de bandas de música, eles tinham essa obrigação, né? Quase como obrigação de ter o conhecimento em vários instrumentos. Mesmo que não fosse craque em um... Tinha que assim, saber tocar outros também. para poder passar para os alunos, né? Os aspirantes a músico, né? Então, em 72, né, eu já estava com 14 anos de idade, Délio, o pai de Natan, que estava aqui, conversou com meu pai, disse, mas pai, bota os meninos na Filarmônica. E aí nós fomos, né, eu e meu irmão, fomos para a Filarmônica. Cicinho já estava na banda, né? Fazia alguns meses. E mestre Nilo Lima, né, colocou uma música lá e eu toquei a trompa, né? E meu irmão tocou o bombo, né? Porque naquela época era tudo dividido, né? Tudo assim. Sim. O bombista era bombista. O tarolista era tarolista, né? Pratista. Então, cada um tinha uma função no seu instrumento, bem específico, né? Então, aí ele botou para tocar a banda e eu toquei, meu irmão também e tal. E quando terminamos a nossa apresentação, o ensaio da banda de música, ele falou para Délio, disse, olha, diga aos meninos, ao pai dos meninos, né? Meu pai, que semana que vem a gente dá uma resposta sobre se eles ficam ou não. Sobretudo esse aqui comigo, que era de menor, né? Mas aí deu certo. Logo no começo aí ele disse, não, ele disse aquele ali e tal, mas deu certo. Aí, inclusive, minha carteira é assinada desde esse período, né? Que podia ser assinada. Depois as leis vão mudando, né? Mudando, aí tudo tem que se ajustar e tal. Né? No caso de Natan, ele já não podia, lembra? Que ele falou sobre isso? Sim, então, que ele falou. Pois é. Então, mas aí, em 77, eu fui servir ao serviço militar. Fui para a aeronáutica, né? E voltei, passei um ano lá. Voltei, em 78, retomei, porque ninguém ficou no meu lugar. Inclusive, a matrícula foi a mesma. Tudo. E segui viagem, né? Até que em 2004, fui para a Espanha, com a minha esposa foi fazer um doutorado em Granada, na Espanha, e eu fiquei de 2004 a 2008 também sem tocar na banda, só que licença sem vencimento, ou seja, eu continuava na banda sem estar na banda, né, por conta dessa licença, né. 2008 eu voltei, e já em 2008, no finalzinho do ano, eu fui readmitido, né, reinserido, né? reinserido, isso. E até 2018, eu acho, que quando eu me aposentei, né? Já tinha tempo Então, tua suficiente. saída foi recente, não foi uma saída, né? Como o Cicinho conversou com a gente, que passou pouco tempo, né? Sua saída é mais recente. E assim, eu sempre que posso, porque eu estou morando em João Pessoa, meu filho mora aqui, eu sempre estou vindo aqui e tal. E sempre que posso vou aos ensaios, e os meninos trazem o instrumento e tal. Às vezes tem tocatas da banda que eu também participo, sabe? Então não deixa de fazer parte. Sair sem sair, né? Permanece. Pois isso. Rony, você falou sobre ser regente, né? Então, acho que de todo mundo que passou, fora Ivanildo, enfim, você é o que vai falar mais para mim sobre isso. Qual a diferença do músico? Você, enquanto regente, você sentiu o que de diferente, né? De ser só músico para reger esses outros músicos, o que é que muda? Bem, o meu referencial, quando eu entrei na Filarmônica, foi o Major Heraldo. Ele era o nosso maestro. Major Heraldo é famoso. Então, sempre se tem aquele exemplo. E a gente, no passar do tempo, a gente acaba incorporando alguns comportamentos gestuais, não é isso? De liderança, de fala. E eu acho que isso ficou impregnado no momento que eu, inclusive, fiquei como maestro interino, substituí Fernando, que naquele período tinha viajado para a Espanha, salvo engano, passou um período lá. E eu acho que foi uma boa experiência que eu tive, né? E a gente guarda com muito carinho, né? Até porque o Luizinho, que era o então diretor, me passou um documento comprovando, né, esse período em que eu passei como maestro e também como diretor adjunto, também trabalhando com ele na condução administrativa e burocrática da Filarmônica. Você também foi maestro? Sim, sim. Também passou por essas outras funções, né? Muda muito na cabeça do músico? O pensar é diferente? Porque enquanto músico você está ali, você faz a sua função, mas o maestro ele tem um peso a mais. Com certeza. Né? Inclusive de liderança também, né?
ele lida com dois elementos importantes, né? Ou seja, o conhecimento geral da música, técnica, né? A forma como ele vai ter que conduzir todo esse material, essa massa sonora, mas também da relação humana, que isso é muito importante, sabe? Porque existem grandes maestros, mas que têm essa deficiência de não se comunicar bem com os músicos, com as pessoas que faz parte desse grupo, né? Então, é um aprendizado, como falou o Ronieri, né? E fica, é bom porque fica. Você passa uma mensagem para alguém que está ali sentado, você pensa que aquela mensagem foi uma coisa muito rápida, mas tempos depois aquela pessoa diz, olha, aquilo que você me disse, tal dia, tal momento, não estou lembrado, você disse. Foi uma coisa que foi tão importante para mim e tal. Então, isso é importante, sabe? E a condução, né, de tudo. Então, por exemplo, eu sou trompetista. Toquei bombardino, em função também da necessidade. Inclusive, quando eu estava na aeronáutica, eu toquei saxofone barítono. Não é? O cara diz, você é músico, toca o quê? Trompete. Não, aqui já tem muito trompetista. Você quer tocar alguma coisa? Eu quero. O maestro, o subtenente, disse, olha, então você vai tocar saxofone barítono, que é em si bemol. Você quer? Na hora. Aí sentei lá e toquei. Passei um período tocando, né? É muito importante isso. Aí isso me deu também uma experiência em outras áreas, né? Porque o trompete é mais soprano, a voz, e o outro é mais embaixo, né? Assim, em termos de timbre, né? Aí... de tessitura também. Exatamente, a tessitura Então, quando você vai para frente da banda, você vai para frente de um grupo de percussionista, de uma família de metais, como é o caso de trombone e trompete, mas também vai para palhetas, que são clarinetes, requinta, saxofone alto, saxofone tenor, barítono. Então, você vai ter que ter essa universalidade sonora para poder você saber bem distribuir e sair satisfatório o trabalho. Você tem que saber um pouquinho de tudo também, não tem? Tem. O pessoal acha que música, tipo assim, é só diversão, mas aquele músico que encara isso como uma profissão que tem, ele precisa estudar muito. Não precisa? Ele tem que ser dedicado ao trabalho que ele faz, principalmente dentro de uma filarmônica. Eu agora me lembro de uma frase que Robson, né, falou para mim. Ele disse, músico e música é para a vida toda. Porque você nunca deixa de estudar. Sempre se tem algo a aprender. E música é, em consequência disso, algo infinito. Considerada por muitos artistas do mundo inteiro como a arte mais difícil. Não é? A primeira das artes. E isso requer uma dedicação contínua para a vida toda. Eu, inclusive, saí da vida profissional da música, mas a música não saiu de dentro de mim. Eu continuei, Fernando, com as minhas experiências de composições, né? Tentando evoluir de alguma forma, né? Mesmo sabendo que tinha as minhas limitações, porque quem toca em banda de música é essencialmente um músico de natureza melódica, né? E a gente sabe que para se complementar, a gente tem que estudar harmonia, tem que estudar contraponto, tem que estudar fuga, e a gente, né, se desdobra para poder realmente preencher essas vacâncias, essas lacunas que ficam no decorrer da vida. E aí eu vou perguntar para os dois isso. Música se aprende ou se nasce com ela? Olhe, pela experiência que eu tive e que tenho, que eu fui professor também de trompete, né? E também de solfejo, e pelos depoimentos de especialistas no assunto, que isso é a coisa mais importante que tem, você tem a aptidão para uma diversidade de ações na vida. Agora, você estudar significa você lapidar essas capacidades que você tem. Por exemplo, minha filha tem o ouvido absoluto, sempre cantou bem, mas nunca se manifestou enquanto isso, né? Sabe? Não quis seguir enveredar por esse caminho. Até chegarmos na Espanha. Porque um cubano, contrabaixista, disse, você canta e você vai cantar. Ele foi mais autoritário que
Eu, assim, como pai, né? Enquanto Que eu queria pai, muito que ela fizesse, mas ela, não quero, você vai. A gente vai fazer um concerto, um quinteto que a gente tinha lá, né? E aí você aparece, sobe no palco e canta 2 músicas, tá bom? Ela, pronto, tá bom. Ela, Fernando, consegui. Aí ela cantou, né? Essas 2 músicas. Depois disso, aí todo mundo gostou, ela também gostou, aí pronto. Aí, tem que estudar? Tem. Por quê? Porque ela tem aquela capacidade, não é aquela vocação, mas tem que estudar, desenvolver. A descoberta do ouvido absoluto, que é quando você descobre a faixa de frequência que está existindo, um determinado, por exemplo, você vai andando no meio da rua, um cara, pam, aí você pega essa nota que o cara deu, pega um instrumento e dá igualzinho, sabe? É assim, horas depois, tempos depois, aquilo ficou, pronto. Ouvido absoluto é quando você tem a dominação do som, você tem a referência sonora, né? Por exemplo, se eu sair daqui agora e começar a cantar, olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Eu sei que o tom não é esse, porque eu não tenho ouvido absoluto. Mas quem tem, começa a cantar exatamente no tom que os caras cantaram, né? O Dominguinhos mais o Chico, né? Então, quem tem ouvido absoluto consegue ter isso aí, sabe? E essa capacidade você nasce com ela. Você pode melhorá-la, mas você nasce com ela. Então, é a junção das coisas. Né? É aprimorar. É o lapidar de uma pedra, né? Preciosa. É isso. Para você que está chegando agora no nosso podcast, hoje é o último episódio da série Recordando Memórias, onde a gente traz personalidades da Filarmônica para as pessoas. É gente como a gente, mas que passou por esse equipamento cultural de Campina Grande, que tem muito para contar. E os meninos estão aqui para provar isso. Fernando, você tem história. Então agora pode botar essas histórias para fora, junto com o Rony aí. O que é que mais marcou tua vida na Filarmônica para as pessoas? Eu não posso lhe dizer que teve um momento específico. Foram muitos momentos, não é? Primeiro momento que eu entrei, que foi um momento muito importante, que eu tive a oportunidade de ter conhecido grandes mestres na época, né? Como Nino Reis, Mestre Celso, o próprio Nilo Lima, que era uma referência, tinha ouvido absolutíssimo, sabe? Era uma fera o cara. Então a banda ensaiava, ele dizia, tal instrumento está desafinado. Mas a desafinação tanto pode ser para aqui como pode ser para cá, ou seja, para cima ou para baixo. Ele não estava linear com o restante dos músicos, né, dos sons. E ele sabia. Ou seja, era uma capacidade é um grande jogador de xadrez, né? Pronto, é uma visão assim auditiva, uma percepção auditiva muito grande. Então tive oportunidade de só na primeira noite que eu tive lá, isso já é uma coisa que me marcou demais, né? E no decorrer de toda a transição, ter conhecido os grandes mestres, né? Os meninos na direção da banda, que cada um tinha uma mensagem para dar, né? Cada maestro, você sabe disso, não? E cada maestro chega na frente da banda e tem uma mensagem para te dar. Né? Então não adianta você dizer que foi Herbert von Karajan que esteve com você, ou foi Isaac Karabichevsky. Então, cada um tem uma mensagem para te passar, sabe? Você pode não gostar daquilo, pode, sabe? Mas aquilo ficou, aquilo é importante, então você... Uma peça, aqui, outra peça ali, e vai te construindo, vai deixando você mais, assim, evoluído, mais... Né? Exato, evoluído. E mais... com mais capacidade, né? De sensatez, de crítica, sabe? Te faz crescer, né? Heron foi um cara, né? Que teve, assim... Para mim, sabe? Para mim, o Major Heraldo, né? Teve uma contribuição boa, danada, né? Eu também trabalhei muito com ele, sabe? Eu era criança ainda, guri, quando ele entrou na banda. Ele gostava de me ouvir tocar. Aí dizia, você vai tocar comigo na bandinha do Heron. Era uma bandinha pequenininha, sabe? Mas eu viajei muito. Inclusive, toquei na cidade que hoje vive debaixo da água do Rio São Francisco, né? Que era como é o nome daquela cidade? Lá perto de Paulo Afonso. Petrolândia. Não tem Nova Petrolândia? Sim. Pronto, a velha Petrolândia está debaixo do rio. Quando baixa, não tem uma igreja que faz assim? Sim. Pronto, eu passei por aquela igreja quando era criança. Assim, nós tocávamos naquela cidade quando não existia água naquele lago. Então, é experiência. Com Heron, com os meninos da polícia que também estavam lá tocando. E, sabe, são momentos, muitos momentos, né, que eu tive na banda de música. E você, Rony, conta pra gente alguns dos momentos que te marcaram.
Eu acredito que, como o Fernando também, a gente tem vários momentos, né? Mas eu me recordo do momento em que, em 2011, eu apresentei os símbolos da Filarmônica, né? E fiz aquela doação de forma muito espontânea, né? E foi um momento em que os meninos conheceram o brasão, a bandeira, o selo e o hino, letra e música que eu tinha feito para deixar na Filarmônica, né? Eu ia falar sobre isso, mas conta Carimbo. mais pra gente Eu acho dessa que experiência. Foi um momento interessante para mim, né? Porque, na realidade, eu comecei a fazê-los em 2009. Eu tive essa ideia, né? Porque sempre assim, a gente tem ideia, vai Aprimorando aquilo ali. aprimorando. E quando foi em 2010, estavam finalizados. E aí eu fiz uma surpresa em 2011, apresentei todos esses símbolos e ficou sendo, de forma até natural, sendo utilizados, né? Esses símbolos ficaram sendo objeto de bandeira, de camisa, né? De desfile, de estandarte. Até motivo de orgulho. Isso, eu ficava muito orgulhoso de ver, né, os meninos usarem aquele símbolo. E graças a Deus, quando foi... Eu estou até aqui com o jornal, eu trouxe o jornal do Instituto Histórico de Campina Grande, no seu número 6, no primeiro ano que foi publicado, né, os números. Na página 13, né, eu fiz essa apresentação e essa doação oficial, pública, né, num veículo de comunicação, né, impresso. E É uma memória que fica guardada. realmente foi uma felicidade para mim, porque logo em seguida a vereadora Carol Gomes apresentou o projeto de lei, né, já em virtude dessa doação que eu fiz, pública, e graças a Deus o prefeito Bruno Cunha Lima Branco entendeu, né, a envergadura do projeto, posso assim dizer, e sancionou uma lei, né, a lei, deixa eu me lembrar aqui, a lei 8.709, de 7 de julho de 2023. E aí ficou realmente para as próximas gerações, né, esse trabalho que pode ser usado de forma duradoura, digamos assim. E, Rony, por falar em gerações, você também é compositor, né? Então, você também tem uma história de composição, de gravação de álbum. Conta um pouquinho para o pessoal de casa. Em 2006, houve um projeto cultural aqui, através do Fundo Municipal de Cultura. Eu ainda não era componente da Filarmônica. E eu resolvi me inscrever. E elaborei o projeto, fui contemplado, né, com essa verba. Se eu não me engano, no tempo foi R$4.000. Que a época poderia era ser muito dinheiro. dinheiro. Mas foi o suficiente para pagar estúdios de gravação e a confecção de 1.000 CDs. Porque no tempo, né, o CD não se tinha essa impressão midiática que se tem hoje, né? Hoje, muitas pessoas desconsideram ou até desconhecem a mídia do CD e do LP. Mas à época o CD era uma febre. E eu fiquei muito feliz porque foi a oportunidade de gravar 18 composições inéditas, né, 10 da minha autoria e 8 de autoria de pessoas que eu conhecia do universo da banda de música. Como o mestre Alfredo, por exemplo, que foi maestro da Filarmônica Municipal Epitácio Pessoa. Depois de Nilo Lima. Grande maestro, que a referência dele, inclusive, foi o maestro Nilo Lima. Segundo eu soube, o Nilo Lima foi professor de mestre Alfredo. O nome completo dele era Alfredo Macena de Andrade. Isso. Nascido em Areia e foi, por muitos considerado, um dos maiores maestros de banda de música da Paraíba, em toda a história. Eu já fiz algum apanhado sobre a vida dele e ele simplesmente regeu 11 bandas de música na Paraíba. 10 na Paraíba e uma no Rio Grande do Norte. E aí vocês falam, né, de referência. Quem foram as maiores referências? Você tem a referência em casa mesmo? Seu pai, por exemplo? Meu pai era referência, mas, assim, ele nunca tocava com uma certa frequência, né? Era difícil ele tocar o trombone. Mas ele sempre me mostrava gravações. Na época era
CDs, né? CDs não. LPs. LPs, né? Então, eu já com 10 anos de idade, tive, de novo digo, o privilégio de ter tido a oportunidade de conhecer Ludwig van Beethoven, a Quinta Sinfonia, né? Tchaikovsky, Chopin, Brahms, Bach e outros mais. Porque na época estava acontecendo nas editoras, né? Que saía nesses fiteiros, que dizia, essas lojas de vender revistas, banca de revista, grandes compositores da música universal, uma reedição que já era uma segunda edição. E o dinheiro que eu pegava, que eu ganhava na banda, eu comprava disso aí, sabe? E também tive a oportunidade de meu pai fez umas trocas, né, de alguns objetos. E no meio dessas trocas veio uma porção de discos. E dentro dessa porção de discos tinha, pra você ter ideia, Harry Mancini, né, o compositor da Pantera Cor-de-Rosa e outras coisas mais. Tinha Violinos Mágicos, tinha The Clevers, tinha Cat Anderson, que era um trompetista de jazz da época, magnífico, sabe? Uma referência na história dos trompetistas de jazz. E tinha Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, né? Então, e tinha Philip Sousa também. Então, eu tive a oportunidade, sabe? Era como... De viver a nata da música. Meu amigo, meu pai não tinha ideia do que estava no meu alcance. Eu ficava assim, sabe? E começava, escutava. Minha mãe até dizia, você não cansa de escutar isso não, vai estudar, rapaz, sabe? E eu escutando aquilo ali. Até hoje eu... Mal sabia ela que você também estava estudando com aquilo ali. Com certeza, né? Lavando minha alma, eu viajo quando eu escuto música, sabe? E fala assim, fala no empolgação, né? Se empolga quando fala, porque gosta daquilo, né? Os meninos falavam antes do amor e do prazer, porque precisa ter amor naquilo que faz. Com certeza, é verdade. Principalmente hoje. Hoje é diferente, Fernando? Você acha que hoje o amor tem que ser ainda maior? Assim, eu notei, por exemplo, quando eu estive na Espanha, o costume, né, de lá é diferente, né? Porque também é uma região de milhares de anos, né? Tem 5.000 anos, 4.000 anos de história, né? Invasões e etc. Então, as pessoas lá têm seus costumes. Então, as bandas de música, elas existem. E ninguém vai para estudar música, para um conservatório, para viver de música. Se isso acontecer, vai ser um acaso. Como nos Estados Unidos, que o Cícero estava falando, né? Uhum. Que em praticamente todas as universidades tem uma big band. Então, grandes monstros que saem dali para tocar inclusive, o Quincy Jones, né? O produtor de Michael Jackson, e muitos músicos que tocaram com ele, tocam com outros grandes artistas de lá, são músicos que têm essa formação. Entendeu? Que entrou ali, é como a escola de futebol, que você entra, vai praticar seu esporte, e de repente você se depara com a capacidade que você tem de desenvolver aquele trabalho. Você falou sobre a questão, se você tem dom ou não, tem que estudar. Não é assim. Né? Você tem que ter uma queda para fazer alguma coisa, né? Eu não sei se Messi seria um trompetista tão bom quanto o Wynton Marsalis, é isso que eu digo. Né? Mas se ele descobriu nele uma capacidade de fazer, então que corra atrás, que vá-se embora desenvolver. As escolas têm esse objetivo, né? Quando você chega na universidade, você tem N possibilidades, né? Saúde, humanas, exatas. Então, quando você vê que você, durante esse período, descobriu que você tem uma aptidão para aquilo ali, então você vai seguindo aquilo ali. Então, é mais ou menos isso aí. Eu acho que, assim, a gente às vezes fala, né, que nos Estados Unidos saem grandes personalidades, sejam em que áreas forem. Mas eu acho que tem um diferencial quando a gente vai para fora do país. É o incentivo. Lá que você entra na universidade, você tem que fazer alguma coisa. Você não vai, né, só por ir, você tem que fazer alguma coisa. Daí se existe um incentivo para o esporte, daí se existe um incentivo para a música. Aqui falta um pouquinho disso. Falta ensinar da escola mesmo, né? É por isso que se perde tantos talentos, né, Bruno? Justo. E Campina, falando por Campina Grande, Campina é muito rica. Culturalmente, Com certeza. né? Tem muitos talentos e aí essas pessoas precisam ir para fora muitas vezes
para se especializar, onde o incentivo lá é maior. O Brasil ainda peca um pouquinho nisso. E ainda se destacam por acaso, como é o exemplo do compositor de Tim Maia, Genival. Estou lembrado de Genival, que é um grande compositor de Tim Maia, né? Ele foi para lá trabalhar no Rio de Janeiro como servente de pedreiro. Mas já eu me lembro o nome dele. Pronto, aí Genival Cassiano. Pronto, aí se descobre em outros lugares, né? Se descobre em outros lugares, porque não existe isso. Música devia ser, por exemplo, de escola. Você deveria aprender, que aí a gente talvez conseguisse tirar jovens desse mundo mais ocioso, vamos dizer. Talvez fosse uma atividade para ter ali, junto com matemática, com português, com história, enfim, não é? Porque a gente acaba valorizando um pouquinho mais, porque se a gente dá esporte, se a gente dá cultura, se a gente dá essa base para os nossos jovens, que são a futura geração, né? Vocês são memória viva, mas aí vão vir as novas gerações. O que é que esses jovens vão ter para apresentar num futuro? Eu acho que vocês pensam, acho que também nesse sentido, enquanto músicos, né? Meu irmão é um exemplo disso. Por exemplo, meu irmão tem 10 anos mais a menos do que eu, de idade. E ele entrou na Filarmônica tocando, mas não tinha... Ele gostava muito de animais, de bicho. Ele queria fazer veterinária. Então, a cabeça dele estava muito voltada para isso aí. E o interesse pela música não era tanto. Mas aí, quando minha família foi para Brasília, ele foi também. E aí, chegou na banda da igreja, né? Que a família evangélica, até chegou na banda da igreja e viu a banda num nível muito alto, gostou demais. E aí meu pai, ele é músico, quer aprender a tocar, não sei o que, vem cá. E o cara chamou ele, Gedeão, o nome do cara, sabe? Trompetista da Sinfônica de Brasília, né? E esse menino, assim, foi assim, sabe? Com um ano, meu irmão estava tocando coisas fantásticas. E quanto mais ele crescia, mais o incentivo era maior, porque via a capacidade dele de crescer como músico. E ele hoje é um grande trompetista, né? Já tocou em vários países, já toca na Orquestra Sinfônica de Brasília, né? Dá masterclass, né? Até fora do país, né? Então, é um assim, nome conhecido não só nacionalmente, é internacionalmente. Isso é motivo de orgulho, Pois né? Para Campina Grande e para a seja, Filarmônica. com certeza. E aí, por falar em motivo de orgulho, o que é que a Filarmônica representa na vida de cada um de vocês? Para mim, representa uma experiência inesquecível. De colegas que ali estão e que, de vez em quando, me convidam para participar de um 7 de setembro, de um desfile, de uma tocata. E a gente se sente feliz, né? Porque a gente é lembrado, de alguma forma. Eu acho que é isso que fica, né? A amizade. E para você, Fernando? Uma escola, uma grande escola. Uma grande escola. Porque as bandas vieram para cá, segundo a história, né? Vieram para cá, trazidas de Portugal, eu acho, né? Os caras que estavam aí comandando o país, né? Traziam as bandas militares. E as bandas, por isso que as bandas ficam mais em pé, as bandas desfilam, porque tem essa tendência ao militarismo, né? Porque nasceu aí. Mas aí começou a tocar coisas que as pessoas também gostariam de ouvir, né? E a banda começou a buscar essas mensagens, né? Mais populares. Isso. Então, isso foi legal, muito legal, né? Inclusive, no começo do século XX, né? Teve uma transformação muito grande com a chegada da capacidade que as pessoas tinham de divulgar o trabalho, né? Como discos, rádios. De propagar aquilo que fazia, Isso. né? Então, as orquestras sinfônicas perderam muito daquele espaço que eles tinham ali dentro dos teatros, dos grandes teatros, né? Os espaços existem, as orquestras existem, os objetivos existem, continuam na Europa, sobretudo, mas houve uma ampliação. Isso é que é importante. A gente não precisa destruir uma coisa para nascer outra. A gente deixa aquilo ali e vai ampliando, sabe? Tá entendendo? Acrescentando. Você não pode pensar que uma banda de forró tem que ser moderna e para isso tem que destruir o trio de forró. Não é isso. Aquilo tem que existir. O chorinho tem que existir com sua construção. É tanto que a função de Wynton Marsalis, esse trompetista, é essa, de resgatar coisas de Louis Armstrong, da época, da década de 30, 40. Né? Então, tá ali. Então, a banda tem essa vantagem, né? De existir,
para os eventos públicos, tocar as coisas mais cívicas, né? Mais marcantes, como também tocar uma música de um cunho erudito, de uma coisa mais voltada ao classicismo e também ao popular, né? Uma prova disso é que a banda de música ainda hoje se toca marchas de procissão, né? A gente valsas, conversava com o Ivanildo dobrados, sobre isso, né? Sobre essa versatilidade que a Filarmônica, porque eu Possui, né? Eu conversava com ele no começo, eu disse, mas e aí, como é essa mistura de ritmos, né? Porque quando você entende, você fala em filarmônica, né? Ele até explicou o que era, de fato, uma filarmônica, mas para um leigo, né? Para não... Banda você, é uma só. banda é uma só. Banda é Então, uma mas aí só. quando Mas você não é. pensa, filarmônica, você diz, caramba, filarmônica, vem com um empoderamento diferente, aí você vai imaginar a filarmônica tocando uma música mais para cá, sem ser aquela coisa mais antiga, os dobrados que vocês falavam. Para vocês, enquanto músico, dá para passear nessa versatilidade de boa, é tranquilo, ou vocês são mais resistentes e fiéis àquela cultura do início? Quer falar? Eu, assim, particularmente, eu sou um pouco conservador. Pronto, é a palavra Né? que você usa. Eu estava tentando puxar. Vocês são mais conservadores? Vocês... Eu gosto, assim, de quando as bandas inserem músicas do contexto popular, né? Como no Brasil a gente tem uma gama enorme na música popular brasileira. Mas eu gosto quando se toca também os dobrados, né? As marchas, os frevos principalmente, né? Os maracatus, uns lundus, né? Que ainda tem bandas de música que tocam, e o chorinho. Eu acho que isso é fundamental para poder, inclusive, conservar a identidade da banda de música brasileira, com música essencialmente do Brasil. E para você, Fernando? Eu estava ali sentado e pensando em fazer um comentário. Você pode prestar atenção que teve um período, acho que uns 10 ou 15 anos atrás, que virou febre. Bandas de rock tocar com acompanhamento de orquestra sinfônica, né? Sim. Você um dia poderia imaginar que um cara numa orquestra, um grupo como Metallica, né? Ou Scorpions, né? Tá tocando com aqueles... cheio de distorção ali, cheio de efeitos, né? Assim, Sendo acompanhado... Tem uma proposta e a Orquestra Sinfônica de Berlim tem outra. Totalmente diferente. Você jamais imaginaria que aqueles juntar esses dois. Mas que coisa linda, sabe? Que resultado fantástico, né? Você vê, existe um concerto, uma sugestão aqui para todos, de um grupo chamado Yes, né? Um grupo da banda inglesa Yes, uma das melhores bandas de rock da história do rock, né? E que tem a participação de um grupo sinfônico, que é a coisa mais bonita do mundo, né? Metallica, Scorpions e outros grupos mais, não é? Mas para isso tem que se ter um trabalho de um arranjo específico, né? Que vai pensar em todas essas possibilidades e também no resultado final. O arranjo tem que ser para aquele grupo específico. Que aí ele nem perde a essência do que é a banda sinfônica e também o rock permanece ali, nessa junção. Na verdade, o objetivo disso é mostrar a possibilidade da diversidade da massa da sonora, da mensagem musical. Da versatilidade, exatamente. Né? Então, a orquestra, quando sai dali, vai para o cantinho dela fazer seus concertos. E a banda de rock vem aí para o Rio, São Paulo, tocar suas músicas normal. Né? André Rieu, o camarada lá, ele faz um trabalho voltado a trazer a orquestra sinfônica, o estilo, mais para o público popular. Perfeitamente. Porque todo mundo sabe que na história as grandes orquestras eram para a aristocracia, né? Para a elite. Elite. Né? Eu estou tentando lembrar, né? Recentemente eu tive numa apresentação de um prêmio Educadores do Ano, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas eles trouxeram uma apresentação de um rapaz que misturava música erudita com a música popular. Eu estou tentando lembrar o nome dele, eu acho que João alguma coisa. E ele falava sobre como a música erudita era pulsante nele, mas ele também vivenciava a música popular e ele não sabia sair e estar só em um, ele precisava dos dois e ele usava muito contraponto, que é o que você falou para unir. Eu vou até dar uma colinha aqui enquanto vocês falam sobre o nome dele. O maestro José Siqueira, né, bebeu dessas duas fontes, né? Em um extremo tinha a música erudita, né?
de cunho clássico, e tinha também a experiência que ele teve com Eu vou o até popular. achar o nome dele aqui para não. E pra ele não conseguiu errar. colocar, João Ventura. a partir da técnica que ele tinha adquirido durante a vida, né, compor obras que tinham essa argamassa técnica, né, digamos assim, mas dentro dessa orquestração, melodias de cunhos populares. Aí ele tocou lá, pra gente, se eu não estou enganado, vamos dizer assim, ele tocou Reginaldo Rossi numa sinfonia de Beethoven, que o público ficou assim, tipo, era surreal o que a gente tava ouvindo, né? E ele, contando a história dele, ele disse, eu era gago, então a música chegou um momento que eu só precisava falar cantando, que era pra eu perder a gagueira. Hoje eu não sou mais gago, mas a história dele, que o público foi encantado, como dá pra juntar as duas coisas sem que uma perdesse a essência da outra. E não é algo fácil. Eu me lembro também, Fernando, eu acho que foi o ano passado que saiu um arranjo aí que as bandas de música tocaram muito, que era a Quinta Sinfonia de Beethoven com mambo. Acho que você está lembrado. Exatamente, muito bom. E me lembra muito essa história aí que você contou. Jorge Gershwin foi um dos precursores dessa mentalidade, né? Que ele era um compositor clássico, mas ele tinha temas bem, né, ritmados, não é? Então, de certa forma, as orquestras sinfônicas, muitas delas saíram daquela posição de mais conservadora para fazer um tipo de música diferenciado, com ritmos, Hoje a gente vê conceitos, por exemplo, a Orquestra Sinfônica da Paraíba, e nós temos aqui em João Pessoa, não, uma grande orquestra, fantástica. De vez em quando, Flávio José tocou com a orquestra, né? Eu toquei com a orquestra, tive o prazer de ter tocado com a orquestra, tocando Miles Davis, uma noite de blues, né? Então, assim, você tocar, Gershwin tocava jazz com a orquestra sinfônica. Ou seja, hoje você tem uma diversidade tão grande que você não precisa dizer, não, eu só tenho 3 tipos de suco para tomar. Esse ou esse ou esse. Eu vou misturar um pouquinho desse, um pouquinho desse. Ou não sei o que. Daqui a pouco você está com uma mesa. Uma diversidade gigantesca. Né? E você bebe aquilo que você quer beber na hora que você tem a necessidade de bebê-lo. E aí vocês conversando aqui, né, dá para perceber que é uma bagagem de conhecimento surreal. Né? Não é missa de corpo presente, não, mas eu acho que os meninos concordam comigo, é uma bagagem de conhecimento fora de série. E aí, como é passar esse conhecimento adiante? Né? Como é viver a experiência de ensinar a outras gerações aquilo que vocês sabem? Porque eu acredito que sua filha herda um pouquinho do que você traz de bagagem, o pessoal de sua casa, os seus alunos, enfim. Você tem projeto também, né? Criou aí um projeto que era o Flautas Doces, Madeiras de São José, enfim. Então, não deixa de ensinar, você não deixa de ensinar um pouquinho para futuras gerações. Como é esse papel? Na realidade, o projeto Madeiras de São José foi uma experiência didática que eu tive com um projeto de extensão da Universidade Federal de Campina Grande, no distrito de São José da Mata, que inclusive foi apresentado no Teatro São José. E eu tive me deparando com alunos do ensino médio e eu tentei inseri-los através da música nesse conjunto de flautas, ensinando teoria musical, solfejo, para depois a gente formar o grupo propriamente dito. Mas não é algo fácil, porque principalmente hoje com as mídias sociais, com as redes sociais que tomam o tempo inteiro a inteligência e a atenção dos meninos, convencê-los de aprender a tocar um instrumento musical, como flauta doce, é algo que me trouxe paradigmas. Comecei com um grupo grande, né, relativamente grande, mas eu tive que passar em sala de aula, em cada uma sala de aula, demonstrando aos alunos a intenção do projeto para poder convencê-los de entrar na minha sala de aula, para aprender música. E depois houve muita desistência, mas enfim, ficou aquele grupo que realmente se interessou e deu certo. Agora, o que eu gostaria principalmente era de passar esse conhecimento para os meus filhos. E eu não consegui passar. Porque eles gostam de música, cantam, são afinados, entendem perfeitamente, mas por algum motivo eu falhei nessa parte. Então, educar, assim, eu gostaria de ter educado a partir de casa. Entendi. E você, Fernando, Olha, a minha vida de músico,
É claro que foi além, e é além da Filarmônica, porque eu fui um músico que entrei em banda de baile, não é? Isso eu tinha 20 anos de idade, e até hoje eu não saí dessa vida. Ou seja, alguém me chamava para tocar jazz. Aí o que é que tem lá, cara, para tocar? No bar, lá no General Story, por exemplo, em João Pessoa. Aí o cara me mostra, uma relação de músicas, onde você tem temas americanos e brasileiros também, claro, né? Bossa nova e tal. E aí eu tenho que estudar aquilo ali para poder tocar. Quando eu não conheço algum tema, eu vou baixo na internet, a partitura, escuto, acompanho, improviso, estudo. Aí me apresento, vou tocar, pronto, ganho meu cachê, que é pouco significativo, né? Porque tenho o prazer de estar ali com a galera, curtindo, cada um curte o que o outro faz. Pronto. Aí daqui a pouco, rapaz, tem uma roda de choro. Vamos lá, bora. Aí o que é que tem nessa roda de choro? Choro. Então vamos lá. Jacó do Bandolim e Pixinguinha e outros, ou seja, é outro universo de música. Totalmente diferente. Mas eu tenho que estar lá. Vamos tocar? Vamos. Dar relação. Esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, esse aqui eu não conheço, não conheço. Então vou estudar. Então até hoje estou assim, né? Inclusive estou estudando para a semana que vem já começar um projeto de duo. Eu e um cara tocando contrabaixo, Sérgio Galo, lá de João Pessoa, né? Então nós temos uma orquestra que toca mambo, né? Toca mambo, toca tchá-tchá-tchá, toca recano, como se fosse uma orquestra de baile. Mas toca também toca temas mais temas como de Tom Jobim também, sabe? Então, assim, para isso tem que estudar, tem que ler as partituras, Então, a dedicação que você tem é grande e você não sai disso. A banda de baile de Eugênio Cavalcante, eu passei muito tempo tocando e tinha que tocar de tudo. Cantar, que eu canto também, e cantar de tudo. Beatles, Eric Clapton e não sei o quê, e Lulu Santos, Tim Maia, sabe? Eu bem que te avisei, buscar, cantar como ele cantava, porque se eu bem que te avisei, o cara vai dizer, sai daí, isso é assim, sabe? Então as bandas de baile você tem que cantar, se o mundo inteiro me puder, eu tenho que imitar o cara, você é um camaleão, o músico do baile da noite. Né? Você tem que estar ali pensando, o que esse cara quer? O que aquele povo quer? Eu quero isso, aí você vai e toca, sabe? É claro que não é assim também, de você chegar e ser um pendrive. Não, você vai para tocar um determinado estilo, as pessoas vão sabendo que você vai tocar aquele estilo. Quando você vê que uma coisa está muito fora do contexto, aí você diz, olha, não dá, infelizmente. Mas, por exemplo, vai tocar num negócio que não tem forró. Aí o cara pede um forró, a gente vai e toca Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal faz forró. Toca Dominguinhos, sabe? Ou seja, mais leve para um lado, mais... Muita gente desse grupo de jazz, a gente toca isso aí. Sivuca. Mas toca essas coisas, sabe? E aí você tem... É aquilo, você tem que saber se virar. E o que é muito diferente, o músico da noite de um músico de filarmônica. É muito diferente. São duas vivências completamente diferentes, né? Então, a gente tem aí duas experiências. Eu não sei se você já foi músico da noite, eu acredito que... Eu já fui porque eu já toquei na banda Remeleixo, de Soledade, que era uma banda de forró, em que todos os finais de semana a gente ganhava o mundo. Tava no Remeleixo mesmo. Era E no aí Rio Grande do Norte, interior da diferente. Paraíba, Pernambuco, Ceará. A gente viajava muito. Eu passei mais ou menos uns 4 a 5 anos tocando nessa banda. É uma história longa de vocês na música, né? Vocês conseguem se ver sem? Consegue imaginar um Fernando e um Rony sem a música? Eu acho difícil, viu? Eu toco em casa, sabia, né? Você abusa? Abusa. Eu fecho um quarto assim, eu moro no apartamento, ponho minha surdina, boto lá meu playback, tem a partitura e vou tocando. Eu já tenho várias músicas que eu toco já, sabe? E saio dali super cansado, porque cansa muito e é muito quente, tem um ventilador, porque não tem um ar-condicionado e etc e tal. Pronto. Mas não fica sem. Deus me livre. Eu sei que você enveredou por outros caminhos, mas é como você disse, você não tirou a música de dentro de você. Para mim, viver sem música é impossível. Porque até o próprio raciocínio que eu tenho, musical, quando eu penso uma música,
às vezes está concomitante a uma atividade que eu estou fazendo diariamente. Como, por exemplo, lendo um livro ou assistindo algum vídeo. Né? Às vezes eu me toco, dizendo, eita, estou com uma melodia aqui. Veio, eu tenho que guardá-la de alguma forma. Porque se não guardar, a gente acaba esquecendo. Aí o recurso que eu utilizo hoje em dia já é o celular, né? Eu gravo, eu assovio de alguma forma, Fernando, solfejo, para depois passar para a partitura. Quando tem tempo, né? Porque tem muitas coisas que a gente guarda e depois a gente vai acumulando para depois escrever a partitura, né? Fazer o arranjo, registrar para depois publicar. É toda uma etapa que a gente passa enquanto compositor, né? E aí, minha gente, o que é que vocês acham, né? Como é que vocês veem a Filarmônica para a cultura de Campina Grande? Rapaz, importantíssima, viu? É importantíssima. Eu acho que ela está num bom momento, né, em termos de atenção recebida pela gestão, mas falta muito ainda, sabe? Assim, dentro do que ela representa, falta mais, assim, não sei o que é que falta exatamente. Falta do povo também? Mas a divulgação... Falta da gestão, falta do povo também aprender a valorizar um pouquinho mais? Mas é isso que eu estou dizendo. Quando você trabalha, faz um concerto, uma retreta, que a gente está comentando antes, né? Uma retreta. Então, a retreta tem que ter uma música que represente a banda de música, que geralmente é um dobrado. E aí depois você põe aí mesmo de coisa aí para tocar, coisas atuais, coisas mais antigas. E tem que buscar, eu acho que tem que ter incentivo para que as pessoas possam escutar e conhecer. A professora Lenira teve um projeto interessantíssimo, sabe? Na época era o maestro Paulo, que era o maestro, e ele conversava muito comigo, porque como eu era de banda de baile, porque a professora dizia, olha, vamos tocar quinzenalmente, faz um concerto em um colégio, uma escola pública. E aí a gente faz um concerto e conversa alguma coisa sobre música, né? Geralmente eu falava, dizia, olha, vocês sabem que um grupo tem contrabaixo. Esses instrumentos representam o contrabaixo, que é os tubas, né? E tem a guitarra, que faz a melodia, junto com o teclado, que são os trompetes, que são os sax, sabe? E pronto, aí a percussão, que representa a bateria, que o baterista engloba todo o grupo de gente que está trabalhando ali no grupo de percussão da banda de música. Então, quando fazia isso, a galera ficava massa, ficava legal, cheio de gurizinho ouvindo e gostando. É um incentivo, sim, eu acho. Sim, não é? Sim. É uma ideia que poderia, e por aí vai, né? Poderia, sabe? Voltar para... voltar e, sei lá, eu acho que tem muita coisa para poder fazer, para melhorar, sabe? Mas que tá legal, eu acho que tá. A Filarmônica tá linda, gostosa. E aí, o que é que vocês esperam para a Filarmônica do futuro? Eu espero pela continuidade perpétua. Porque a banda de música de Campina Grande, ela faz parte da própria história de Campina Grande. Ela se confunde com a própria cidade de Campina Grande. Veja que Campina Grande, né, foi criada em 1864. E poucas décadas depois, né, em 1898, essa é a data oficial que se fala, né? Pode ter sido antes. Pode ter sido antes, porque eu já fiz referências bibliográficas que citam a participação desta filarmônica antes deste ano. Então, pode ser que simplesmente tenha adotado essa data, mas, de fato, ela tenha eventualmente sido criada antes. Então, veja o tamanho da história dessa banda de música. Né? É uma parte da música popular. É a banda de música que está perto do povo. É a banda de música que sai nas ruas tocando. É a banda de música que vai nas escolas, nas procissões, na igreja. Né? Esta entidade que está perto do povão. Então, eu até, se eu fosse um prefeito de Campina Grande, Fernando, eu, além da Filarmônica de Epitácio Pessoa, eu reativaria a banda Bacurau, que no início, há 100 anos atrás, é a banda rival. Claro que hoje não seria com a intenção de ter rivalidades, mas com a ideia de ter duas bandas de música e termos a condição de oferecer
música para toda a demanda que uma cidade do porte de Campina Grande tem hoje. Verdade. E até porque nós temos uma história muito centrada em valores. Foi aqui na Filarmônica Epitácio Pessoa que surgiu um personagem como Porfírio Costa, autor de um choro conhecido nacionalmente, Peguei a Reta. Foi nessa Filarmônica também que nós tivemos o surgimento de um talento como Alcides Leão, autor do frevo Mordido. Não há carnaval em Pernambuco, seja onde for, com o frevo que não tenha mordido no meio do repertório. Então, frevo também conhecido nacionalmente, né? E outros personagens, até mesmo o pai de Severino Araújo foi maestro dessa filarmônica, Casuzinha, na década de 1920. E temos outros nomes, como até, por exemplo, o próprio Chacrinha, que foi conhecido como um grande comunicador na televisão brasileira e passou como ritmista nessa banda de música. Quer dizer, não dá para desvincular, né, da tantos banda valores, de música. né? Sim. Como o Serginho do sax, que passou por essa filarmônica, o Zé do Pife, né? Nós tivemos uma banda de música que teve um pífano, fazendo parte como componente da filarmônica, em determinado momento da nossa história. Né? E se eu fosse citar aqui, então o próprio Moisés riqueza fora Alves, de como série, irmão né? de Fernando, é uma referência nacional e internacional da nossa banda de música. E sem falar que a banda Bacurau, da qual eu falei, também conhecida como Charanga Afonso Campos, era regida por Severino Anastásio, ou Atanásio, como alguns escritores mencionam, pai do compositor Capiba, o grande frevista Capiba de Pernambuco, passou quase 10 anos da vida dele morando em Campina Grande, tocando na banda Bacurau, rival da Filarmônica Epitácio Pessoa. Veja quanta história nós temos aqui. Né? É uma referência que é inapagável. A Filarmônica Epitácio Pessoa, eu costumo dizer que é o patrimônio cultural, musical, artístico mais importante de Campina Grande. E eu acho que as gestões precisam ver isso e olhar com esses olhos. E para você, Fernando, o que é que você espera para a Filarmônica Epitácio Pessoa do futuro? Uma banda que forneça artistas, que distribua músicos que possam emocionar as pessoas. Eu passei 5 anos da banda Magnífico, 5 anos e meio. Sou fruto de uma banda de música. Meu irmão trabalhou em Só para Contrariar e depois com o Alexandre Pires, fruto de música. Meu irmão tocou com vários outros artistas e grava ainda hoje. Ou seja, tudo isso fruto de bandas de música. Nós temos hoje, aqui, lá no Rio de Janeiro, um trompetista chamado Nailson Simões. Nailson Simões é pernambucano de Quipapá. Tocou nas bandas de lá. Foi para Recife, fez o curso superior, depois para os Estados Unidos, fez mestrado e doutorado. O primeiro trompetista da América Latina com o título de doutor em trompete foi Nailson Simões. Assim como o nosso grande Radegundes Feitosa, de Itaporanga. Primeiro doutor em trombone, né? Nós temos o irmão dele que está tocando com de Recife, como é? Alceu Valença, que é o Costinha. Então, nós temos muitos grandes músicos, os professores da universidade, todas essas pessoas passaram por bandas de música. Começaram com bandas de música. Então, a banda de música é como se você quisesse... eu quero fazer uma plantinha aqui, que essa planta chegue a ser tão bonita quanto aquela grande ali. O que é que eu posso? Aí o cara fala, põe isso aqui pequenininho aqui, ó, e põe esse pouquinho de terra que tem aqui. E deixa com uma semana. Pronto, a banda de música é isso. Para poder chegar naquela árvore frondosa, bonita. Tem que ter um começo. E a banda de música tem essa função, esse objetivo, sabe? Eu gostaria muito que continuasse a banda de música, a Filarmônica para as pessoas, continuasse com esse espírito. Né? Muitos músicos que você vê tocando no Parque do Povo, esses caras todos passaram por não guitarristas, não tecladistas, não acordeonistas e bateristas, mas de sopro
com certeza passou em alguma banda de música. Se não fez parte, passou pelo menos da calçada da banda. Da banda. A gente vai chegando ao final da nossa conversa. Antes, no podcast que a gente conversou com o Natan e com o Cícero, a gente pediu para os meninos deixarem uma mensagem final, né? Você não estava aqui, Rony, por aqui ainda, mas eu queria que vocês deixassem essa mensagem, né? Para a Filarmônica, para a história da Filarmônica. Isso aqui é um momento que vai ficar eternizado. Assim como essa foto foi a época em que o pessoal foi para aquele concurso, isso aqui, essa conversa, esse depoimento fica para outras gerações, para aqueles que vão vir, para vocês relembrarem. Isso aqui vai ser saudade, isso aqui vai ser muita coisa ainda. Então, eu queria que vocês usassem um momento, cada um, para falar aquilo que está no coração de vocês e aquilo que vocês desejam para as futuras gerações, enfim, para quem está hoje na Filarmônica. Que continue, como eu acabei de dizer, com o mesmo objetivo. Não só o objetivo de ensaiar para tocar para as pessoas, que para mim é fundamental, mas o objetivo de congregar, né? O termo Filarmônica tem dentro do seu significado esse sentido de congregar, de juntar, sabe? De fazer com que aquele grupo exista, mesmo que não seja a priori como eu digo, um rendimento. Você tem que pensar no dinheiro porque tem que pensar na sobrevivência. Isso é fato. Mas se você pensar só no dinheiro e esquecer de outra coisa, você não cresce como pessoa, né? Em todas essas profissões que eu me refiro, sabe? Sim. Então, a gente, quando vai para uma roda de choro, tocar, a gente não vai para ganhar cachê. A gente vai para sentir prazer daquilo que faz. Então, é esse objetivo que também deve ser levado para dentro de uma banda de música, sabe? Agora, é claro que o cachê tem que existir, a gestão tem que pensar, não, esse povo tem que vir para cá, esse povo merece, toma um cachê legal aqui e tal, dentro do que se pode fazer, vamos fazer. Pronto. Isso é um objetivo. Eu quero dizer assim, que hora começa, professor? 7 horas. Pronto, 7 horas eu estou ali, vou tocar meu negocinho ali. Que horas termina? 9. Pá, 9 horas eu fecho, guardo o instrumento e vamos embora para casa, como se aquilo ali fosse um ritual. Uma obrigação. E no outro dia eu vou no supermercado, faço minha feira, minha compra, vou viver minha vida. Não. É isso? Mas tem muito mais a ser construído, né? A se aproveitar dessa vivência com a música, sabe? Porque música é arte. E arte é sentimento, né? No meu caso, são 2 sentimentos que eu tenho nesse momento. O sentimento de amor, porque, concordo com o Fernando, se não tiver amor, a gente não faz aquilo que a gente gosta, né? Eu acho que foi esse sentimento que eu busquei representar no próprio brasão da Filarmônica, onde desenhei com 2 claves de sol invertidas, um coração. E a frase como lema, ao som por amor, né? Escrita em latim, ad sonum amoris. Porque se a gente for pensar nessas coisas mais materiais e mais imediatas, a gente não faz nada. Não só na música, né? Em qualquer setor. Verdade. E o outro sentimento que eu trago nesse momento de mensagem final é de agradecimento. Agradecimento pelo convite que me foi feito, né, pelo antigo diretor Ronaldo, pela presença de Fernando, um ícone. Inclusive, ele sabe que a representação aqui dos 3 pistos foi uma homenagem que eu fiz a ele, no brasão da Filarmônica. Eu acredito que eu já citei isso para você, né, Fernando? Já, sim, obrigado. E agradecimento a todos os músicos, né, que por lá eu estive convivendo por aqueles anos. E agradecimento ao meu pai por ter feito um único convite, uma vez, dizendo, aprenda música. Ele que foi trompista, né? Quer dizer, aprendeu teoria musical com o mestre Alfredo, no distrito, antigo distrito de Boa Vista, então Campina Grande, mas nem chegou a tocar de forma propriamente dita na banda, porque ele sabia das dificuldades que ia ter que enfrentar se fosse só viver de música. Então mudou a profissão, foi ser caminhoneiro, mas deixou essa mensagem para mim, né? E eu agradeço muito
aquele toque que ele me deu, que eu resolvi obedecê-lo. E por causa disso eu tive muitos frutos, né, na vida. E também a minha mãe, que por ter o mesmo nome da Sá Zefinha, é Dona Zefinha, ela sempre me instruiu, me animou para que eu pudesse, né, abraçar aquilo que de coração eu escolhi para a vida. Meninos, Aos meus pais. muito, muito, muito obrigada. Hoje foi muito mais que um podcast, foi simplesmente uma aula, né? Aprendi muito hoje com vocês, né? Saio daqui uma pessoa diferente, acreditem. Você tem uma bagagem gigantesca, Fernando. Não é à toa que os meninos que passaram aqui falam com os meninos com muito carinho, né? Passaram aqui, falam muito bem de você. Você traz essa paz e essa leveza na sua fala. Rony, você é espetacular também, um mestre, né? Você fala com amor daquilo que você faz, você tem esse carinho. E eu tenho certeza que os fãs da Filarmônica, aqueles que amam esse patrimônio cultural de Campina Grande, sentem isso também. Então, muito obrigada pela contribuição à Filarmônica e por ter partilhado tanto conhecimento comigo hoje com o pessoal de casa. Nós é que A gente é que agradece. A todos vocês que estão aqui. Gente, muito Valeu. obrigada. O podcast de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se encontra no próximo episódio. Você quer saber mais sobre a cultura de Campina Grande? Sobre o nosso podcast, o Prosa em Palco? Acesse aí, _, _TM Estúdio C, para você ficar por dentro de tudo. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!